Oi, gente. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, hoje mais um vídeo de continuação aqui, né? Da minha vida, da vida dos meus filhos também, né? Porque eu não tenho falado só de mim, mas tenho falado também dos meus filhos, que presenciaram tudo o que aconteceu na minha vida, né? Porque eu fui mãe muito, muito cedo, né? Com 14 anos eu já era mãe, sendo que eu tinha feito um aborto antes, né? E no caso era para mim ter sido mãe ainda com 13 anos. E então os meus filhos nasceram e foram presenciando tudo que eu vivia na minha vida, né, com o homem que eu escolhi para ser pai deles, né, que era um homem que eu pensava que ia proteger os filhos, né, que na minha inocência, sabe, gente, assim, porque eu me sinto culpada, eu me sinto muito culpada pelo que aconteceu com os meus filhos, né, por eu não ter tido aquela força, a força suficiente para protegê-los, né? E, gente, nesse meio caminho aí, quando a minha filha, acho que a Fabiola já tinha uns 9 anos, o outro meu filho, né, que tem o mesmo nome do pai, que eu nem vou pronunciar aqui, mas eles estavam crianças, ainda estavam pequenos, e aí eu A minha mãe, a minha mãe levou, tem uma irmã minha que ela teve um bebê, né? E na época ela não tinha condições de criá-lo, né? Eu não tinha, a minha vida lá com ele era assim, essa vida sofrida, mas tipo assim, parecia que eu vivia, mas era como se fosse isso mesmo, sabe? Viver por um prato de comida, né? Então, essa minha irmã engravidou e aí ela teve uma bebezinha e ela não tinha condições na época de criar, ela já tinha também já tinha dois filhos. E a minha mãe, ela morava na mesma cidade onde eu morava, né, no interior. Ela estava, no caso, ela estava em Manaus, e ela estava indo para o interior. E aí essa minha irmã deu essa bebezinha para ela, deu para minha mãe passar um tempo. Ela falou que era só um tempo, né, que ela queria que a minha mãe ficasse com a bebezinha. Mas, gente, aí quando a minha mãe chegou no interior, lá em Tefé, que eu vi a bebezinha, minha mãe não tinha também condições, né? E aí eu fui lá buscar, né? Que a viagem para ir para lá é mais de barco do que de avião. Tem avião que vai para lá também, mas é bem caro a passagem, né? E aí a minha mãe chegou lá de barco e eu fui lá ver a bebezinha que a minha mãe estava trazendo, né? Que era minha sobrinha. E, gente, eu me apaixonei assim pela bebê. Acho que meu filho já estava com uns 6 anos, o meu filho mais novo, o meu filho que estava junto comigo, né? E aí eu peguei esse bebê pra mim, eu falei: "Mãe, só hoje ela vai dormir comigo e depois eu levo pra ti de volta". Olha o perigo, gente. Olha o perigo que eu fiz, mas assim, eu fiz isso também porque eu não sabia o que acontecia, o que já estava acontecendo, que no caso a Fabiola já estava com 9 anos e o que estava acontecendo com ela já continuava a acontecer, né? Que começou quando ela tinha 5 aninhos de idade, né? Que ele tirou a inocência da minha filha. E, e aí eu levei esse bebê para morar com a gente, né? Morar comigo e com ele, né? Com os outros meus dois filhos. E nisso eu fui lá e registrei ela no interior, assim, tipo, não precisa daquele papel do como é, da maternidade. E aí eu fui lá, registrei ela no meu nome e no nome dele também. E aí, mas assim, a mesma cachorrada começava, e aí eu não era mais só dois, eram três que eu tinha que arrastar na madrugada. Eram três crianças que eu arrastava. Gente do céu, que perigo! Que perigo! Hoje eu olhando assim para toda essa minha história, para tudo isso que aconteceu comigo, eu fico pensando, meu Deus. Mas Deus assim deu o livramento, pelo menos assim, né? Teve um livramento ali, no caso de acontecer alguma coisa com a pequenininha, né, que estava comigo. E 2 anos depois, ela já estava com 2 aninhos, foi quando eu me separei mesmo, que eu não voltei nunca mais com ele, né, com esse homem. E aí eu registrei essa menina, né, que é a Fabiane. Eu registrei ela no meu nome, no caso ela é minha filha, sobrinha, né, mas ela é minha filha, gente, ela é minha filha. Eu não considero ela como minha sobrinha, mas sim minha filha, os meus filhos também têm ela como irmã,
E assim, nossa, ela foi assim uma bebê assim que trouxe muita, muita alegria mesmo para minha vida e, sabe, muita, muita alegria mesmo. Gente, e quando eu me separei, né, quando eu me separei lá daquele homem lá, eu não tinha mais, fiquei sem condições de criar ela. E aí a mãe dela já estava com condições, já tinha uma condições melhores, né? E aí eu devolvi ela para a mãe dela. Pensa no sofrimento que foi. Foi outro sofrimento assim para mim e para ela também, que era muito acostumada comigo. E mas de vez em quando eu ia lá, visitava ela, e quando eu ia visitar ela, era aquele chororô tanto da minha parte quanto da dela. Ela chorava, ela gritava, esperneava: "Mãe, não me deixa, não me deixa". Assim, não porque minha irmã maltratava ela, que minha irmã nunca maltratou ela, mas é porque ela já tinha aquele costume, né? Já tinha aquele costume comigo, mas assim, ela me chama de mãe, ela não chama minha irmã de mãe, minha irmã é tia dela. E aí tive que devolver, né? Devolvi ela e depois disso, depois passou acho que uns 3 ou 4 anos, foi quando eu conheci esse meu marido que me trouxe pra cá. E aí ela foi tipo a primeira que eu fui buscar, a primeira que eu peguei para trazer de volta, né? Para voltar a morar comigo. Porque era difícil, gente, era muito difícil mesmo, assim, já pensou você ter um filho, né, você criar, tipo, já tem 2 anos, aí depois você tem que devolver para a mãe, ai, é muito difícil, muito, muito difícil mesmo. E hoje a Fabiane, ela veio para cá, quando ela veio, ela estava com 5 aninhos, ela foi logo para a escola, aprendeu muito rápido o alemão, porque criança aprende rápido, né? E hoje ela já não mora mais comigo, ela já mora sozinha, ela mora em Colônia, mora lá, trabalha e ela já tá com 20 anos, vai fazer 21 anos já, mas assim, sabe, ela é um pouquinho diferente dos meus outros filhos, quer dizer, cada um tem uma personalidade diferente, sabe, gente? A Fabiola já é muito, muito carinhosa comigo, a Fabiane é aquela que de vez em quando, tipo, eu e a Fabiola a gente se fala todos os dias. O meu filho, o outro que tá lá no Brasil, é uma vez na vida, outra na outra vida, né? Quase a gente não tem contato, mas eu tenho o número dele, tipo, eu escrevo para ele, ele não me responde, mas eu sempre estou insistindo. Quando ele quer, ele responde. Aí então tudo bem, né? Mas a Fabiane também. A Fabiane é assim, mas assim, a gente se fala uma vez ou outra, mas quase todos os dias a gente está se falando, a gente liga, eu ligo para ela ou ela me liga, a gente conversa. E a gente termina discutindo também, porque ela tem uma personalidade forte, gente. Meu Deus do céu, a menina é. Mas assim, ela é. Sabe, ela é minha filha mesmo, eu não considero ela sobrinha, não considero ela diferente dos meus outros filhos, né? Só quando as pessoas perguntam mesmo assim, tipo. Não é nem que as pessoas perguntem, sabe, gente? Teve uma época aqui em casa que o meu filho Max, ele não sabia, né? Até uns 4 anos atrás, ele não sabia, né? Era a irmã e pronto, porque a gente não comentava nada sobre isso, porque eu acho que isso não interessava. E aí a minha sogra pegou e contou para ele que ela não era a irmã dele. Ah, ele ficou muito chateado, ficou chateado comigo porque eu não tinha falado isso para ele, ficou triste também, né? E assim, sabe, não é todas as coisas assim que eu fico contando para minha sogra sobre a minha vida, sobre o que aconteceu comigo, porque ela é dessas que, sabe, antenada que leva para tudo, todo lugar. Então eu não conto nada assim muito para ela do que aconteceu comigo, as minhas histórias aqui, né? O que aconteceu com os meus filhos, se ela sabe, não foi, não é para pôr pela minha boca, né? Acredito também que meu marido ele não conte essas coisas para ela não. Mas é isso, gente. É isso que eu tenho que falar da Fabiane, né? Que a Fabiane ela é um presente de Deus na minha vida, na minha família. E a gente ama muito, muito ela mesmo, tanto eu quanto os irmãos dela, né? O Max, a Fabiola aqui, o outro que tá lá no Brasil. E ela perdeu, assim, não é que ela tenha perdido, né? Quando eu cheguei aqui, o meu marido, que eu trouxe as papeladas dela, o meu marido registrou ela no nome dele. Então, continuamos sendo pai dela, o meu marido daqui, alemão, é pai dela. E ela chama ele de pai. Quando a gente chegou aqui, ela quis chamar ele de pai. Não foi eu, não forcei nada. Foi um dia ela chegou com ele e perguntou para ele se ela podia chamar ele de pai. Nossa, ele ficou feliz da vida. Ficou feliz da vida, porque ele não tinha filho nenhum.
E em seguida eu engravidei, né? Engravidei do Max, mas assim, é nossa filha e ponto final, sabe? Não tem essa de dizer que, não é filha adotiva, eu nem gosto dessa palavra, assim, filha adotiva, né? Ela falou assim pra mim, mãe, não tem problema não se tu me falar isso, que, é filha, que eu sou filha adotiva, mas eu acho uma palavra assim tão, sei lá, uma palavra tão pesada, uma palavra tão, eu não consigo nem explicar, gente. Mas é isso, essa é a história da minha Fabiane, né? E no caso eu engravidei, eu tive 3 filhos, meu mesmo, na minha barriga, né? Mas a Fabiane, ela é meu presente, um presente de Deus, na minha família, na minha vida. E essa é a história da minha sobrinha filha, que é minha filha, filha mesmo. Tá bom, gente? Então é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Da história, mais uma história aqui, é a minha história da minha filha, Fabiane. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!